Olá pessoal, vamos dar continuação ao nosso curso sobre camada de transporte. Esse conteúdo é abordado no capítulo 3 do livro do Kurose. Hoje a gente vai falar sobre o transporte não orientado à conexão, que é implementado pelo protocolo UDP. Então, o protocolo UDP, como já dito anteriormente, é um protocolo, um dos alternativas de protocolos da camada de transporte da arquitetura da internet. UDP significa User Datagram Protocol. Ele está especificado na RFC 768, do IETF, e é um protocolo de transporte simples, Como o Kurose fala aí, é sem gordura, significa dizer que ele, na verdade, não vai adicionar muitas funcionalidades em relação ao protocolo da camada abaixo dele, que seria o IP. Ele implementa um serviço de melhor esforço, que significa ele entrega o que consegue, leva o que dá. Se for perdido um segmento UDP, por um problema de congestionamento dos roteadores da internet, ele não tem nenhum compromisso de reenviar ou sinalizar que algo foi perdido, certo? Então ele não implementa o serviço de entrega confiável de dados. Além disso, ele também não se preocupa com a entrega fora de ordem. A gente tem que entender que cada datagrama UDP ele é independente um dos outros. Então, diferentemente do que a gente entende por uma conexão, onde as coisas têm que ser entregues em ordem, tá? Como faz sentido, se ele não é orientado à conexão, não tem que existir nenhum processo anteriormente ao envio dos dados. Obviamente, não tem que ser estabelecida a conexão, tá? E ele acaba sendo mais simples, vai exigir menos das máquinas, dos hosts que rodam serviços acima de UDP. Além de que o serviço de entrega confiável de dados pode não ser interessante para algumas aplicações, Perfeito? Então, por que existe o UDP? Ele não requer estabelecimento de conexão, ok? Além disso, ele é simples, significa que ele não vai precisar manter estado nenhum, uma vez que ele não é orientado à conexão, o que acaba tornando ele mais eficiente sob o ponto de vista de requerer menos capacidade computacional, certo? Tem o cabeçalho reduzido, as informações de controle também são reduzidas, uma vez que ele não implementa serviços adicionais, como, por exemplo, não faz controle de congestionamento, nem faz controle de fluxo. São serviços exclusivos do TCP. Isso o torna mais simples e objetivo, Então, ele não requer campos adicionais de controle, vai exigir menos capacidade computacional, uma vez que ele não implementa serviços adicionais, como controle de congestionamento, controle de fluxo, e não requer a manutenção do estado da conexão, que é o que faz o TCP. Então, o protocolo UDP ele é muito interessante de ser utilizado por aplicações que utilizam transmissão contínua, de voz e vídeo. Nesse tipo de aplicação, elas toleram algum tipo de perda e têm uma sensibilidade à taxa de transmissão, de tal forma que não faz sentido reenviar alguma coisa que foi perdida. Obviamente, se aquilo que foi perdido foi muito pequeno, Outros protocolos que rodam acima do UDP é o serviço de nome, o DNS, e o SNMP, o Simple Network Management Protocol, que é um protocolo da camada de aplicação voltado para gerenciamento de redes. Tá certo? Vale destacar que ainda é possível ter um serviço de transferência confiável de dados implementado em nível de camada de aplicação acima do UDP.
Nesse caso, por exemplo, o desenvolvedor vai desenvolver, né, vai criar os mecanismos de entrega confiável de dados no âmbito da aplicação. Então, em nível de camada de transporte, ele não faz uso desse serviço de entrega confiável de dados usando o UDP. Então, ele usa o UDP e não tem esse serviço de entrega confiável de dados pronto para ele, mas ele pode implementar mecanismos com esse objetivo em nível de aplicação. Tá? Isso se ele quiser que esses mecanismos sejam manipulados de forma diferente do que é feito no TCP, uma vez que o desenvolvedor não pode alterar as características do TCP, certo? Então, é importante frisar que em ambos os casos, TCP e UDP, existe o que a gente chama de soma de verificação em nível da camada de transporte. Então, a camada de transporte, todo segmento, né, ele é feito, são usados mecanismos para verificar se algum dos bits foram transmitidos de forma errada ou interpretados no receptor de forma errada. Isso permite detectar bits transmitidos erroneamente, ok? Então, para isso, o transmissor vai ter que realizar um conjunto de operações e adicionar em um campo especial que a gente chama de checksum, um conjunto de bits que serão utilizados através de uma função matemática que a gente vai apresentar mais à frente, de tal forma que no receptor, né, do lado destinatário, é possível identificar se houve alteração de bits de forma inapropriada. Nesse caso, o destinatário consegue identificar que aquele segmento contém erros, certo? Então, o transmissor, ele vai sempre tratar palavras de 16 bits, ok? E aí, no checksum, a gente vai inserir uma adição usando o complemento de 1. E o resultado dessa operação vai ser colocado no campo do checksum pelo transmissor. Na hora que esse segmento chega no receptor, ele vai fazer a mesma operação e o resultado deve ser 1 para todos os bits. Ok? Se isso ocorrer, significa que nenhum erro foi detectado. Se por acaso o resultado tiver algum bit diferente de 1, ocorreu um erro naquele segmento. Bom, pessoal, então vamos entender como é que é feito o cálculo do Internet Checksum na origem, né? Lembre-se que a camada de transporte é implementada apenas nos hosts. Então esse cálculo vai ser feito no host de origem, certo? Em nível de camada de transporte. Na hora que a camada de aplicação na origem passa dados para a camada de transporte, esses dados vão ser encapsulados em segmentos, certo? Então a gente pode imaginar uma fila indiana de bits, né? Em série, um atrás do outro. Esses bits vão ser processados em palavras de 16 bits. Então a gente pode até imaginar aqui, ó, vendo? A gente vai fazer a operação, nesse caso, com duas palavras de 16 bits. A primeira palavra e a segunda palavra, certo? Então, a gente vai fazer uma soma com palavras de 16 bits, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Ó? 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1, 1 e 1, 0 vai 1, ok? Aí continuando, 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1, 1 e 1 é 0 vai 1, e assim vai, ok? Note que nesta operação, no bit mais significativo, a gente tem o chamado bit de transbordo. Né, ó, 1 e 1 é 1, então teria que transbordar um bit. Certo?
o que é que vai acontecer? Nesse caso, esse bit que transbordou, ele vai ser feito mais uma operação com ele aqui na parte do bit menos significativo. Ok? Então, o que é que vai acontecer? 1 em 1 é 0, vai 1. 1 e 1 é 0, vai 1. 0 e 0 e 1 fica 1. E o resto meio que se repete. Estão observando? Tá? Então, é uma operação do bit de transbordo que transborda da parte mais significativa, né? E vem numa segunda operação para a parte menos significativa. Esse é o procedimento que é feito no cálculo do Internet Checksum. Só que detalhe, isso que vocês estão vendo como resultado da soma não é ainda o Internet Checksum. A gente vai fazer um complemento, que nada mais é, complemento de 1 é trocar 0 por 1 e 1 por 0. Perceba? 0 virou 1, 0 virou 1, 1 virou 0, e assim sucessivamente. É isso que vai viajar no campo Internet Checksum dos segmentos da camada de transporte. Perfeito? Bom, então, nesse transporte, no outro lado, né, no host de destino, vai ser feita essa verificação em busca de saber se houve algum bit que foi trocado, corrompido, né, seja por interferência, um erro de armazenamento, enfim. Tá? Então, aqui a gente tem exatamente aquelas duas primeiras palavras que foram adicionadas, foram somadas, né, lá na origem. O resultado da soma é exatamente essa aqui, ó. Ok? E a gente calculou o complemento dela. Significa dizer que se eu somo uma palavra com o seu complemento, obrigatoriamente o resultado tem que ser tudo 1. Por isso que a gente coloca o complemento. Na verdade, no host de destino, o checksum, que também tem 16 bits, vai entrar como uma parcela na soma de todas as palavras de 16 bits do segmento. De tal forma que, no final, a última operação vai ser somar com o próprio complemento da palavra resultante original. Se não houve nenhuma alteração de bit, significa que o resultado vai ser tudo 1. Se algum bit foi alterado, o resultado deve ser diferente desse aqui, né? Isso vai indicar que houve alteração de bits no segmento. Tá certo? Significa, então, se o resultado de todos os bits for 1, o segmento foi recebido igual ao que foi enviado pela origem. Se não, ele é diferente. Bom, embora a gente tenha no UDP essa verificação de erro, ele não se propõe a fazer nada com isso. Tá? A especificação do UDP não define nenhuma ação em função disso. É possível você ter diferentes implementações do UDP, uma vez que isso não está especificado, e numa implementação em um sistema operacional específico, ele pode descartar o segmento, não passar nada para a camada de aplicação, ou ele pode sinalizar a camada de aplicação. Vai depender dessas variações de implementação do UDP. E por que é possível essas implementações diferentes? Porque essa ação específica do que fazer ao detectar um segmento com alterações de bit não foi especificada. Tá certo?